Bom, meus irmãos, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens falando a respeito da história da redenção. Nós veremos como Deus desenvolve essa salvação na vida e da humanidade no decorrer da Bíblia. E como todas essas histórias que nós vemos na Bíblia, elas apontam diretamente para Cristo. E hoje nós vamos ver a terceira mensagem desta série, falando a respeito da solução de Deus para o mundo quebrado. Esta é o tema, e eu queria convidá-lo para que possamos abrir lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 até o versículo 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui nos falou, que Deus abençoe a palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui presentes, eu quero aqui começar essa mensagem com 3 perguntas, que você vai responder em seu coração, mas são perguntas retóricas. Você já tentou consertar algo que parecia não ter conserto? Por exemplo, uma máquina que você tentou mexer e você não conseguiu consertar, ou até mesmo um vaso que se quebrou em 1000 pedaços. A segunda pergunta para a sua reflexão é sobre os relacionamentos que nós temos, conjugais, relacionamento entre as famílias e amigos. E a seguinte pergunta: você já teve o seu coração quebrado por um desentendimento com uma pessoa que você ama muito? E a terceira pergunta, e mais, você já se sentiu sozinho no mundo, como se ninguém se importasse com você, nem mesmo Deus? Eu creio que a resposta para essas perguntas é sim, é positiva. Por quê? Se você vive neste mundo, se você já tem uma certa maturidade, você já passou por momentos assim, momentos onde houve um rompimento da amizade, houve um desentendimento, seu coração, ou até mesmo você quebrou o coração de alguém, e o momento onde também nós nos sentimos sozinhos. Há esse momento. E por que isso é assim? Por que isso acontece? Porque nós vivemos um mundo onde temos um mundo manchado pelo pecado. Mas o mundo não era para ser assim. Nós vemos exatamente isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Aqui em Gênesis 3, nós vemos o que aconteceu para que o mundo se tornasse como ele é hoje. Mas antes desse momento, a vida do homem e a vida da mulher era de plena harmonia. Eles tinham uma plena harmonia com Deus e também entre eles. Imagine você não brigar com o seu esposo, com a sua esposa, não terem desentendimento. Era assim que eles viviam. E eles viviam também em uma plena harmonia com a criação. E aí é interessante que quando olhamos para esse contexto, nós vemos que Deus cria o homem e a mulher dessa maneira, eles estão vivendo de modo harmônico, e coloca eles em um jardim chamado Jardim do Éden. Lá eles desenvolvem então essa vida perfeita, essa vida de
plena comunhão com Deus e é uma plena comunhão um com o outro, um lugar maravilhoso. Se você tiver tempo para você ler o capítulo 2, que foi a mensagem de quarta-feira, nós vimos que o Jardim do Éden, ele era maravilhoso, era um lugar belíssimo e com muita abundância, não tinha falta de nada. E o mais importante naquele lugar não era a natureza em plena harmonia, mas sim a presença de Deus. Deus se manifestava de forma visível e direta com o homem ali todos os finais de tarde. E aí então nós chegamos no capítulo 3, aonde acontece essa mudança. O pecado, ele entra em cena. E aí nós somos levados a uma história que faz um contraste do capítulo 2 e o capítulo 3. E a história no capítulo 3, ela começa da seguinte maneira. Ela começa falando da serpente, mas a serpente mais sagaz que todos os animais. Aqui Moisés, ele apresenta um personagem bem diferente. A serpente diz que ela é muito sagaz ou muito astuta. Mas algo interessante que nós olhamos nas características dessa serpente é que ela é um personagem aqui nessa história rebelde. Ela é rebelde contra Deus e ela é, como nós podemos dizer, ela é um antideus. Ela é inimigo de Deus e inimigo da humanidade. A Bíblia chama esse inimigo de serpente aqui nesse contexto, mas em todo o contexto da Bíblia ela é chamada de Satanás. E no Novo Testamento nós descobrimos que ele tem outro nome, chamado diabo, que diz adversário do ser humano. E aí então Moisés escreve que essa serpente que foi criada por Deus, o animal, ela é usada por Satanás, que tem a sua intenção de distorcer a ordem que foi dada por Deus ao homem. E o que ele faz com essa distorção? Ele começa a lançar dúvidas no coração da mulher. Ele faz uma pergunta bem interessante. No versículo 3 ele diz: não comereis de toda a árvore do jardim? Ele começa lançando essa dúvida. E aí no versículo 6, nós vemos que então a tragédia, ela é consumada. Adão e Eva desobedecem a Deus. Eles comem do fruto e escolhem então, ao invés de ouvir a doce e maravilhosa voz de Deus, eles escolhem ouvir a voz da serpente. Eles preferem confiar na Satanás do que confiar na palavra de Deus. E há um alerta aqui para todos nós. Por que é um alerta? Porque nós precisamos lembrar que uma das primeiras táticas de Satanás é lançar dúvidas na nossa mente. Ele tem essa estratégia quando ele age na nossa vida, quando ele nos tenta. E ele faz isso para causar dúvida em relação à palavra de Deus. E é por isso que, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos nos manter firmes em todas as verdades bíblicas. É por isso a importância de nós lermos a palavra, conhecermos as verdades desta palavra, porque o inimigo ele vai usar de todos os meios para trazer dúvida ao seu coração. E se você não quer ser um alvo fácil para o maligno, busque a palavra de Deus. Conheça as verdades bíblicas e firme elas em seu coração. Mas avançando aqui no texto, no versículos 7, 8 e 9, nós vemos que Adão e Eva, eles enfrentam a consequência da sua desobediência. Nós vemos aqui que a primeira consequência, no versículo 7, foi a vergonha. Eles reconhecem, depois de comerem do fruto, eles reconhecem a sua nudez e sentem vergonha. A intimidade que eles tinham um com o outro é rompida. A intimidade que eles tinham com Deus também é rompida. Mas há uma segunda consequência. Versículo 8, a segunda consequência foi o medo. Eles se escondem de Deus.
Agora eles têm medo. Deus, que era um amigo, alguém que eles podiam sempre contar, agora se torna uma ameaça. Agora se torna algo que eles têm uma repulsa, eles se escondem de Deus. E nos versos 14 e 19, Deus ele confronta e julga a serpente, a mulher e o homem. E aí então nós vemos a terceira consequência imediata do pecado, que é a culpa e a transferência de responsabilidade. Quando eles são confrontados por Deus, Adão ele faz o quê? Adão culpa a mulher. Ele diz: Deus, foi a mulher que me enganou. E aí quando Deus ele vai tirar satisfação, vai pedir explicações para Eva, Eva fala: foi a serpente que me enganou. E a serpente não tem direito de fala, ela não tem como se explicar, ela apenas recebe o juízo. E então nos versículos 22 até o 24, nós vemos as consequências não somente diretas relacionadas a Adão, a Eva e a serpente. Nós vemos as consequências cósmicas, aquilo que acontece em todo o mundo. Deus pronuncia juízos que afetam todos os seres humanos. A primeira, a terra será maldita, há uma maldição sobre a terra. A segunda, o trabalho do homem será árduo. O homem vai ter que suar muito para poder ter o pão, o sustento. E a terceira, a mulher enfrentaria dores de parto, além dos conflitos em seu relacionamento, porque diz Deus que o desejo da mulher seria para o homem e o homem a dominaria, né? E por fim, a última e a pior consequência que nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles enfrentam por causa do pecado é a expulsão do jardim do Éden. Eles são expulsos daquele lugar perfeito, daquele lugar belo, aquele lugar que no contexto da Bíblia era como um templo-jardim, um lugar de encontro e comunhão plena com Deus. Eles são afastados da presença de Deus. E é interessante que você olhando, você fala, bom, foi somente as consequências? Não, teve algumas consequências internas no ser humano. Depois do primeiro pecado, o homem se tornou corrupto. Se você acompanhar a história, no capítulo 4, os filhos deles herdaram essa corrupção em seu coração. Os irmãos Caim e Abel, que eram para serem unidos, um cuidar do outro, nós já sabemos a história. Caim mata cruelmente o seu irmão Abel. E aí mesmo depois do dilúvio, aonde Deus vê que a maldade se espalha de tal forma, mesmo depois do dilúvio, nós vemos que o pecado e essa corrupção, ela continua no coração do ser humano. Tanto que em Gênesis 8, no versículo 21, olha o que Deus diz: toda a inclinação do coração humano é má desde a infância, desde menininho, ele já é inclinado para o mal. É esta a situação do ser humano, essas são as consequências do pecado. Mas, meus irmãos, assim como Adão e Eva, nós também buscamos satisfação fora da presença e da vontade de Deus. Eles fizeram isso. O pecado, ele nos leva a nos escondermos também de Deus. E não somente de Deus. O pecado nos leva a nos escondermos uns dos outros. Nós constantemente alimentamos a vergonha, a culpa, o medo. A desobediência de Deus trouxe rupturas lá no início, os primeiros seres humanos criados por Deus, mas também trouxe rupturas nos relacionamentos hoje, porque não mudou. Até hoje nós vemos irmãos traindo seus irmãos,
Nós vemos essas rupturas nos relacionamentos, nós vemos casais apaixonados, homens e mulheres apaixonados, vêm à frente, diante de Deus, diante da igreja, diante de todo mundo e falam: eu juro te amar. Mas passa algum tempo, alguns, por causa do pecado que há em seu coração, traem, matam e mentem. E aí, meus irmãos, conforme eu disse, essas consequências, elas estão no nosso mundo atual. Elas afetam a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa família, afeta a sociedade. O trabalho hoje ainda é difícil. O trabalho hoje ainda é algo que nos causa um cansaço por causa do pecado. Os nossos relacionamentos ainda se tornam difíceis. Ainda mais hoje em dia, é muito difícil de nós confiarmos um no outro. Algo que eu noto é quando você pergunta para uma pessoa: está tudo bem? Isso já aconteceu comigo, eu disse isso na quarta-feira. Eu falei, quando eu pergunto para a pessoa: está tudo bem? Aí tem pessoas que olham nos meus olhos e falam: está tudo bem, mas eu sei que não está tudo bem. Por quê? Nós criamos barreiras, nós criamos muros entre nós, nós não temos essa facilidade de confiarmos uns nos outros. Além disso, outras consequências do pecado que nós temos até os dias de hoje é a doença. Começa com esse ato, meus irmãos. A doença, a morte, as dificuldades emocionais, as depressões, as guerras, a pobreza, as injustiças sociais começam neste ponto. Como que começou tudo? Está aqui, neste ponto. Apenas uma desobediência abriu uma porta de vários males. Infelizmente, vivemos em um mundo quebrado. Um mundo que nós podemos até tentar, por meio da política, por meio de boas ações, uma mudança na nossa mentalidade, nós podemos tentar consertar o mundo, mas nós não conseguimos. Nós olhamos para toda a história da humanidade, várias pessoas se levantaram tentando consertar o mundo, tentando trazer uma paz, uma união, mas não conseguiram. É algo que nós não conseguimos sem a ajuda de Deus. Mas a pior consequência que nós colhemos até os dias de hoje é a separação de Deus. Hoje as pessoas vivem distantes de Deus. As pessoas não se preocupam mais com a presença de Deus, não o buscam, mesmo às vezes crendo que Deus é o Criador de todas as coisas, vivem afastadas, não querem compromisso com Deus, não querem buscar a Deus. Mas é algo que nós olhamos e ficamos um pouco preocupados, um pouco perplexos. Como que nós podemos ter essa comunhão com Deus? Porque a palavra de Deus fala que para termos comunhão com Ele é necessário obedecer. É necessário cumprir lá os 10 mandamentos à risca. E quando nós olhamos para a nossa atitude, nós não conseguimos. Nós não conseguimos ser perfeitos, nós não conseguimos ser alguém que agrada a Deus em todos os aspectos. Aí eu fico pensando na situação de Adão. Adão foi um homem criado, perfeito. Ele não era inclinado para o mal, ele era alguém livre para poder fazer suas escolhas, porque Deus criou Adão dessa maneira, com o seu livre arbítrio, ele poderia escolher não pecar. E você pensa que ele vivia no mundo igual ao nosso? Não, ele tinha uma relação perfeita com a sua esposa. Ele vivia de maneira ali, não tinha briga, não tinha discussão. A Eva, ela respeitava o seu marido. Você acha que o mundo deles havia escassez, falta, ganância? Não, não havia, era um mundo perfeito. E aí eu fico pensando, se ele era dessa maneira, se ele vivia com pessoas perfeitas, que era sua esposa, e se ele vivia em um lugar perfeito, onde não havia escassez, mas mesmo assim, ele
não conseguiu ser fiel a Deus? Eu fico pensando na nossa situação. Nascemos em pecado, vivemos em um mundo perdido. Ou seja, a nossa única esperança é clamar a Deus por salvação. A nossa única esperança é pedir que Deus, de fato, nos salve, nos conserte e conserte o nosso mundo. E é isso que esse texto nos mostra. Vamos olhar para o texto e vemos que Deus ele provê graça e redenção mesmo diante do pecado. No versículo 9, nós vemos que, em primeiro lugar, Deus busca Adão e Eva no jardim, mostrando que, bom, você sabe que Deus ele sabe de todas as coisas. Deus já sabia que eles pecariam, e Deus já sabia que naquele momento eles já haviam pecado. E o que Deus poderia fazer? Mandava um anjo, e o anjo expulsava eles do jardim. Mas não, Deus ele foi pessoalmente conversar com Adão e Eva. Por que isso? Porque Deus os amava. Deus os amava, por isso que ele foi lá e buscou Adão, por isso que ele foi lá e buscou Eva, foi até eles. Mas, em segundo lugar, Deus promete uma solução para o problema que eles arrumaram, o problema do pecado. A Bíblia fala aqui de um descendente da mulher. Ela teria um filho e esse alguém esmagaria a cabeça da serpente. Observe o versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus está falando com a serpente. Entre a tua descendência e o seu descendente. O seu descendente, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo aqui nós chamamos de proto-evangelho. Um protótipo do evangelho que seria anunciado. Esse versículo aqui é o primeiro anúncio do evangelho. Aqui Deus ele está declarando a chegada, a vinda do Messias, o grande redentor de toda a humanidade, aquele que de fato esmagaria a cabeça da serpente. Em outras palavras, destruiria todo o poder do mal e restauraria a humanidade. Mas aqui há uma terceira graça, uma terceira ação que Deus realiza para poder resolver aquela questão, aquele grande problema que eles arrumaram. Em terceiro lugar, Deus ele cobre a vergonha. Você lembra que ao comerem do fruto, eles agora sentem vergonha um do outro? E aí procuram folhas de figueira, mas você sabe que folha tem pouca duração. As folhas seriam frágeis, e também elas seriam o quê? Elas secariam com pouco tempo, além de ser uma opção que eles mesmos buscaram com as suas próprias forças. Mas no versículo 21, Deus ele provê roupas de pele de animais, indicando aqui também um grande princípio, que para que houvesse essa cobertura do pecado, da vergonha e do medo, deveria haver um sacrifício substitutivo. Em outras palavras, para prover as peles, um animal teve que morrer, apontando para o sacrifício perfeito de Cristo. É isso que Deus faz. Ele aponta, alguém tem que morrer para que possa cobrir a vergonha de vocês. E nós vemos isso se cumprindo em Jesus Cristo. Apesar de Deus aqui nesse momento, ele profere aqui julgamentos, maldições, ele ainda oferece esperança. Ele não deixa a humanidade falar, agora vocês se viram. Vocês arrumaram o problema, agora vocês se viram. Não, ele chama, ele fala, eu vou resolver isso. Ele faz aquela promessa de esperança, trazendo ao coração do homem e da mulher essa esperança, que eles poderiam, apesar de não terem confiado da primeira vez, poderiam confiar em Deus agora. E meus irmãos, como eu disse anteriormente, pecado ele foi um desastre, uma tragédia que entrou no mundo por meio de Adão
Ele continua impactando a nossa vida, ele não ficou lá no início, não foi apenas nos tempos bíblicos, ele perdurou até mesmo depois da vinda de Jesus. Nós ainda sofremos as consequências desse pecado, nós vemos isso na sociedade, na nossa vida pessoal, no nosso sentimento, no nosso coração e principalmente na nossa vida espiritual. O pecado, ele ainda tem essa interferência, e é interessante que quando nós olhamos para as pessoas, essas pessoas que estão separadas de Deus, elas ainda buscam se esconder de Deus, elas estão se escondendo de Deus, e estão também buscando preencher o vazio, cobrir a sua vergonha da sua maneira. E como que as pessoas atualmente fazem isso? Por meio do sucesso, por meio dos prazeres. Mas nós vemos aqui, meus irmãos, nessa noite, que Deus, Ele é o único que pode oferecer essa verdadeira satisfação. Ele é o único. E aí Ele faz isso como? Por meio do descendente prometido. O descendente aqui no texto derrotaria todo o mal de uma vez por todas. Nós sabemos que esse descendente é Jesus Cristo. Lá no Novo Testamento, Ele é chamado de o Cordeiro de Deus. Aquele que morre para poder cobrir o pecado do seu povo, aquele que morre no lugar do seu povo, e Ele com a sua justiça nos cobre e nos restaura o relacionamento com Deus. Somente por meio da morte de Jesus Cristo nós temos acesso de fato nos dias de hoje ao nosso Deus. Somente Jesus Cristo, meus irmãos, podem oferecer perdão, vida e esperança. Somente Jesus Cristo pode preencher o vazio que nós temos dentro do nosso coração. E assim, meus irmãos, nós devemos observar Adão, nós devemos observar Eva, nós devemos observar a sua má atitude de se esconder, de cobrir a sua vergonha com folhas de figueiras. E nós devemos fugir dessa atitude. Nós não devemos tentar cobrir os nossos pecados. O salmista, no Salmo 32, fala exatamente disso. Que enquanto ele escondeu, enquanto ele não confessou os seus pecados, confessar pecado é você concordar com Deus a respeito do seu erro, da sua má atitude, da sua desobediência. Ele diz, enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos se secaram. É como se ele tivesse uma angústia interior. Ele diz que a mão pesada de Deus pesava, estava sobre ele. Porque você lembra que o salmista, ele tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem essa função de nos convencer dos nossos pecados. Então, no prazo de 1 ano, Davi, ele teve ali o Espírito Santo falando com ele, falando. E o que Davi fez? Escondeu. Eu não matei ninguém, eu não adulterei com ninguém, e ficou calado. Mas ele conta no Salmo 32, como foi essa experiência? Não foi uma experiência agradável. Mas quando ele tomou coragem, ele foi diante da presença de Deus e confessou o seu pecado, aí ele fala, bem-aventurado é aquele que confessa os seus pecados diante do Senhor, porque esse pecado que é confessado, ele é coberto, escondido. Pelo quê? Pela justiça de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, mostrando que somente Jesus Cristo, Ele pode cobrir verdadeiramente o nosso pecado. Nós podemos tentar cobrir, nós podemos tentar, de alguma maneira, fazer atos de bondade, nós podemos dar comida aos pobres, podemos tentar sermos perfeitos para poder cobrir, ou poder, de alguma maneira, compensar um erro que nós cometemos no passado. Mas isso, diante de Deus, não vale nada. O que nós verdadeiramente precisamos é confiarmos única e exclusivamente no sacrifício de Jesus Cristo. Então vamos aqui para algumas aplicações, de forma bem prática, como eu e você podemos colocar essa palavra em nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer a nossa necessidade de salvação. Não adianta eu falar sobre tudo isso,
Não adianta eu falar que os nossos primeiros pais, eles pecaram, que Adão e Eva pecou, trouxe a corrupção para nós nos dias de hoje. Não adianta eu falar tudo isso, que Deus está disponibilizando salvação, se nós não reconhecermos que nós, pessoalmente, precisamos dessa salvação. Nós que pecamos, nós que buscamos, como Adão e Eva, tampar o nosso pecado, nós precisamos reconhecer. E é interessante que Deus, ele vai até Eva, Deus vai até Adão, e Deus vai até nós. Deus, ele busca os perdidos até hoje. Um dos propósitos da vinda de Jesus Cristo, ele disse que ele viria para chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio buscar aquele que havia se perdido. Ou seja, o nosso Deus, ele é alguém que vai atrás, um Deus que busca, um Deus que se interessa que o ser humano, ele tenha esse arrependimento e essa fé em seu coração. Ou seja, Deus, ele busca você nesta noite, ele tem interesse que você de fato seja salvo. E aí surge a pergunta para sua própria análise: como que está a sua relação com Deus? Como você se sente quando você está na presença de Deus? Será que você já assumiu esse compromisso com Ele? Ou ainda você está se escondendo, dando desculpa para assumir esse compromisso com Deus? Meus irmãos, uma certeza que nós temos, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo nem ouvindo, que Jesus, ele está presente hoje em nosso meio. E como ele fez no passado, ele faz hoje. Ele chama o seu nome. Ele chama o seu nome para que possa estar na presença dele. Deus continua chamando pessoas para o arrependimento. Ele chamou Adão e Eva: venham, estou dando a oportunidade de vocês confessarem os seus pecados e se arrependerem. E esse chamado é válido até hoje e é para todos nós. E aí, como eu disse, você precisa reconhecer você precisa reconhecer a sua condição de pecador e precisa se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como seu Salvador e também como seu Senhor, dono da sua vida. A solução para o mundo é clara, meus irmãos. Está em Jesus Cristo. Ele é a resposta que Deus deu em relação ao pecado. Dessa maneira que Deus, ele conserta o mundo quebrado. E aí, já que Deus fez a promessa aos primeiros pais: eu vou mandar um descendente. Já que Deus, ele cumpriu a sua promessa, enviando esse descendente, nascido de mulher, Jesus Cristo. Ele já morreu, já fez sua obra, já ressuscitou, está sentado à destra de Deus. E agora, o que nós fazemos? O que Deus pede de nós? Arrependimento e fé. É essa a resposta adequada que você dá quando você ouve essa história, quando você ouve a respeito da salvação. Você deve crer e você deve se arrepender. Mas há uma segunda aplicação que eu queria trazer ao seu coração aqui hoje, e essa aplicação é para aqueles que já creram, é para aqueles que já são batizados, é para aqueles que já têm um compromisso fiel com Deus, aqueles que procuram viver de acordo com a presença, com a vontade de Deus. Esse texto aqui não é somente sobre arrependimento e fé. Esse texto aqui fala de uma responsabilidade que nós que conhecemos o Senhor Jesus temos como testemunha viva. Nós somos agora testemunhas. Deus, ele nos chamou em um certo momento. Deus chamou o seu nome, Deus trouxe você para perto dele, Deus libertou dos seus pecados, perdoou, lavou, cobriu, te fez uma nova criatura. E aí depois disso tudo, o que eu vou fazer, pastor? Vou sentar num banco de uma igreja, adorar ao Senhor semanalmente? Sim, mas há algo mais. Deus nos chama para uma missão. Nós somos responsáveis
por contar às pessoas a respeito dessa história. Nós e você vai ter essa oportunidade de chamar alguém e falar: você sabe como entrou o pecado no mundo? Deixa eu ler aqui a palavra com você. E aí você pega o versículo 15, olha, Deus ele prometeu alguém, Deus prometeu enviar um descendente, ele veio, é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos salvar. Nós temos essa responsabilidade de contar ao mundo, às pessoas, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, a respeito daquilo que Jesus Cristo fez. Então nós temos essa grande responsabilidade que se torna de fato um privilégio em nossa vida. O mundo precisa ouvir isso. O mundo precisa que Deus está chamando para uma reconciliação, para uma restauração. Imagine você, Deus usando a sua vida e por meio da sua vida, por meio de uma palavra simples, por meio de um convite simples, Deus restaurar um casamento, Deus restaurar uma vida, Deus restaurar um alcoólatra, um viciado, alguém que está perdido em apostas. Imagine Deus fazer isso. Então reconheça nessa noite a sua responsabilidade. E a terceira e última aplicação aqui fala de gratidão a Deus e obediência à sua palavra. Nós devemos estar atentos às palavras da serpente moderna. Satanás, ele não está lá no inferno. Ele continua aí, agindo. Nós vimos que ele estava lá no deserto, tentando Jesus. Ele está aí, por aí, rodando a terra. De vez em quando ele para na nossa casa, no nosso quarto, no nosso trabalho e nos tenta. Ele nos tenta por meio do celular, nos tenta por meio da televisão. Ele fica lá tentando lançar dúvida ao nosso coração. Por isso devemos ficar firmes na palavra de Deus. Concluindo então, meus irmãos, a história de Gênesis 3 não termina com um fracasso humano, como muitos pensam, mas termina com a graça de Deus. O mundo pode estar quebrado, mas Deus, por meio de Cristo, por meio da promessa que Ele fez lá no Éden, Ele está aqui, Ele derrotou o pecado, Ele derrotou a morte, Ele derrotou Satanás, e hoje nós podemos viver com esperança, sabendo que apesar das consequências do pecado estarem na nossa vida, Deus ele está restaurando todas as coisas. E a pergunta que surge é: você já respondeu? Você já respondeu a solução que Deus oferece, que é Jesus Cristo? Então não viva como Adão, não viva como Eva, fugindo em vergonha, mas corra para Cristo, que cobre você e eu com sua justiça. Que Deus nos abençoe. E em resposta a esta mensagem, eu queria convidar você a ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor e meditar. Você que ainda não conhece essa canção, medite na letra dessa canção, que fala daquilo que Jesus Cristo fez, do seu ato de sacrifício.